Paz do Senhor para todos, uma excelente madrugada, uma excelente sexta-feira, na presença de Cristo. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos fortalecer. Hoje estamos com a palavra ainda em 1 Reis. Vamos hoje para o capítulo 10, continuando falando sobre o reinado de Salomão, o qual tinha passado pelo seu pai Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem escolhido, separado por Deus para reinar sobre o povo de Israel, e o cumpriu com excelência, né? Teve suas falhas, porque somos seres humanos falham. Então Davi não foi diferente, perfeito só Jesus. O único perfeito que esteve nesta terra foi Jesus, que não teve falhas. Então, Davi, já na sua velhice, houve um problema entre Adonias, filho de Davi, com Salomão, porque ele queria reinar, se achava no direito de reinar. Mas Davi unge a Salomão, passa o cajado para a mão de Salomão, para que Salomão reinasse em seu lugar, né? Ele já havia sido escolhido, já havia falado com Deus, então já era Salomão escolhido e separado também para reinar no lugar de Davi. Teve aquele confronto todo, depois acaba Salomão mandando matar Adonias, dando ordem para matar Adonias, porque Adonias queria de qualquer forma usurpar o reino, usurpar aquilo que não lhe pertencia. Então Deus ali até não fala nada, mas há permissão para que as coisas fluíssem, né, de forma que Deus tinha planejado, da forma que Deus tinha ordenado. Então hoje nós vamos estar lendo 1 Reis 10, que vai falar sobre a rainha de Sabá. A epígrafe diz assim: a rainha de Sabá visita a Salomão. Bem, vou botar aqui um pouco de lado aqui para poder ler, por causa da claridade. E diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido falar a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais, e o serviço de seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e propriedade a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para colocar no trono de Israel, e porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executares o juízo e justiça. Deu ela o rei 120 talentos de ouro
e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta maneira, de sândalo fez o rei Balaústre para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela despojou e pediu afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Aleluia. Então, irmãos, Deus, quando Ele separa, quando Ele prepara uma pessoa para certas coisas, para certas feituras, né? Hoje nós vemos aí alguns pregadores de nome, sinceros, que fazem verdadeiramente a obra de Deus. Nós vemos essas pessoas serem afamadas, né? Conhecidas pelo Brasil, digamos assim, e algumas até pelo mundo, porque Deus usa, através dessas pessoas, Deus capacita para que ganhem almas para o reino. E Salomão, a fama de Salomão tinha chego até esta rainha, a rainha de Sabá. Ela veio da Etiópia, ali daquela região, né? E a fama tinha chegado até aquele local e ela não acreditou nas coisas que falavam, da sabedoria de Salomão, dos seus empregados e de todas as coisas do templo construído, do palácio real, né? Muitas coisas foram ditas que ela não acreditava. E ela propôs em seu coração ir até Israel para ver, constatar. E ali, ao chegar, ela se admira, ela fica pasmada, né, quando ela vê tamanha sabedoria de Salomão, as vestes dos seus empregados, o modo de servir de seus empregados, os seus oficiais como se portavam, né? No geral, ela olhou no geral e viu que era além daquilo que se falava em sua terra. Então vamos lá. Assim, nós também devemos ser. Nós devemos superar as expectativas daqueles que nos põem em cargos, naqueles que nos chamam através do Senhor Jesus, que nos separou, nos escolheu. Então nós temos que ir além das expectativas. Nós temos que buscar fazer o melhor, com excelência, para que aqueles que vejam, né, aqueles que olhem, que venham constatar, pasmem. Não para parecer, não para ser melhor do que ninguém, não para dizer que somos os melhores, porque eu particularmente, eu não me importo com isso, eu me importo que Deus veja eu fazendo a sua obra com excelência. Agora, ao homem, propriamente dito, isso não importa, porque Deus, Ele separa, né? Hoje nós temos os pastores, que são os pastores das nossas igrejas, cada um na sua igreja, logicamente, tem o seu pastor, e propriamente o teu pastor, ele é separado por Deus, escolhido por Deus, tem a visão de Deus para olhar e ver o teu potencial, aonde você pode ser usado, como você pode ser usado, a hora que você pode ser usado, o momento que você pode ser usado. E
como eu estou dizendo, nós temos que ter a excelência de fazer e de buscar as coisas do alto, aprender a palavra, entender os caminhos que o Senhor quer que nós venhamos trilhar, para que nós possamos alcançar almas para o reino. Porque nós somos um espelho, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Nós viemos para temperar, para salgar. Nós viemos para dissipar as trevas. Por isso somos luz do mundo. Nós viemos para dissipar as trevas. Então, quando Deus te põe numa certa situação, Ele te põe para que você haja com excelência e domine aquela situação. Hoje eu estava vendo um vídeo que me mandaram, os irmãos subindo o monte, e na subida vocês só não falaram onde era o monte. E na subida desse monte, estava lá um trabalho de bruxaria, com várias imagens de Zé Pilantra, e mais não sei quem, alguidares com dinheiro, chifre, fotografia de pessoas. E eu tenho um grupo que eu participo da faculdade de teologia, onde eu me formei, e a gente tem um fórum, então a gente está sempre conversando, sempre trazendo ideias novas, estamos sempre debatendo alguma coisa, algumas questões da Bíblia, né? Só da Bíblia, só fala da Bíblia. Então a gente debate algumas coisas, o que você acha, como é que você acha que deve ser e tal. Aí alguns irmãos colocaram suas opiniões a respeito dessa questão dos irmãos lá estarem subindo o monte, na subida do monte, se depararam com aquele trabalho de magia negra ali, bruxaria. E alguns ficaram assustados. Aí eu vi o rapaz que estava fazendo, um filmando, outro falando. Aí ele, cuidado, não pisa aí não, cuidado para não pisar aí. Irmãos, eu sinceramente, eu repreenderia tudo ali naquela hora mesmo. Tiraria tudo ali daquele lugar ali, na subida do monte ali, chamaria mais alguns irmãos, ia clamar o sangue de Cristo ali para derrubar toda aquela obra de macumbaria e feitiçaria feita ali. Não sou melhor do que ninguém. Não tenho poder, mas aquele a quem eu sirvo tem poder para desfazer as obras de macumbaria e feitiçaria. Então nós temos que confiar nesse Deus. Se Ele nos separou, se Ele nos escolheu, nós temos que confiar nesse Deus. Por isso que às vezes a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque o filho da luz ele não tem que temer obra de macumbaria, feitiçaria, ele não tem que pedir licença para passar na macumba, para passar na encruzilhada, para passar na esquina. Não. Nós somos filhos da luz, nós temos que dissipar as trevas. Então, irmão, Salomão, ele era um homem sábio, porque Deus deu capacidade de sabedoria a ele. Deus começou a enriquecer Salomão. Então a Bíblia vai dizer aqui nesse texto que a rainha de Sabá trouxe especiarias, trouxe pedras preciosas, trouxe ouro, né? O rei Irão também mandou madeira, uma madeira que, segundo a Bíblia, não se vê mais, madeiras excelentes, a qual ele fez harpas e instrumentos musicais para a época, né? Então nós vemos que Deus ele nos dá infinitamente mais do que precisamos e do que desejamos. Que os planos de Deus são diferentes. Deus ele olha, vê a sinceridade do meu e do teu coração e aí ele age ao nosso favor. Então, para que nós sejamos reconhecidos, não precisa fazer alarde, mas sim fazer a obra de Deus. Para nós sermos conhecidos, não precisamos humilhar ninguém, nem se achar melhor do que ninguém. Simplesmente temos que obedecer a Deus. Para nós sermos reconhecidos, não precisamos colocar
no Facebook, no WhatsApp, em outras redes sociais, mas devemos colocar na presença de Deus. Devemos nos colocar em submissão a Deus, a submissão à sua vontade, para que Ele venha agir em nossas vidas, para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha nos mostrar o que devemos fazer. E a nossa fama, se for o caso, ela vai ser lançada através de Cristo, através dos homens, né, que vão nos conhecer aqui, vão nos levar para ali, vão nos mostrar aqui e ali, e aí você passa a ser conhecido, não para parecer, como vejo muitos aí que começaram a ganhar fama, hoje estão distantes de Deus porque deram mais valor aos prazeres, à arrogância, deram mais condição à arrogância do que a palavra de Deus. Homens que pregavam aí com excelência, hoje cobram 50 mil, 60 mil, aí querem um hotel de luxo, não sei quantas toalhas, mais isso, mais aquilo, carro particular para levá-los para lá e para cá. Irmãos, quando o Senhor enviou os 12, Ele falou para que eles não levassem nada, só o que eles tinham no corpo, o alforje com água, um alimento para o caminho, e o resto Deus tratava. Não precisou eles chegarem em certas cidades, cobrarem para pregar, para curar, para nada. Sabe por quê? Deus, Ele conhece o meu e o teu coração e conhece as nossas necessidades. Então, no momento oportuno, visto por Deus, que Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas, no momento oportuno, Deus vai agir para que você venha receber aquilo que você é merecedor, ou simplesmente pela graça divina. Se Ele achar graça em ti, Ele vai te abençoar, seja como for. Não precisa, nem eu, nem você, ficarmos fazendo alardes de que eu sou, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, porque eu sou melhor, porque eu faço melhor. Não vai te levar para lugar nenhum. Mas a tua humildade, essa sim, você vai conquistar corações, vai conquistar almas para o reino de Deus, e você vai conquistar a confiança de Deus em ti. Porque até para ganhar alma nós temos que ser sábios, né? Há pessoas que, principalmente o pessoal mais antigo, né? Os irmãos mais antigos, tem aquele negócio de não vou parar ali para falar porque está no meio. Não, irmãos. Hoje nós temos que lidar com cada situação, né? Nós temos amigos, eu não sou nascido em berço evangélico, tem amigos que praticam o que eu praticava antes, tocam pagode, tem grupo de pagode, às vezes mandam no WhatsApp para mim, vamos fazer um show em tal lugar, vai com Jesus, Deus abençoe vocês, porque assim como eu me arrependi e hoje me encontro na presença do Senhor, amanhã também eles podem se arrepender e também estar na presença do Senhor, podem olhar para mim e ver quem eu era e quem eu sou. Então assim nós devemos ser. Às vezes tem pessoas que passam, porque hoje são cristãos, passam, aí vê uns amigos da antiga ali, vira a cara, eu não vou parar ali, não vou falar com eles, porque eles bebem, porque eles fumam, porque eles isso, porque eles aquilo. Irmãos, aí você não vai ganhar ninguém para Jesus.
Mas quando você vai lá humildemente, fala com um, fala com o outro, dá um abraço, naturalmente ele vai falar, ele mudou mesmo, ou ela mudou mesmo, está fazendo a diferença. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença, irmãos. Nós não fomos chamados para não fazer a diferença, para sermos crente para crente. Nós fomos chamados para ser crentes, o cristão, que crente até o diabo é, né? Nós fomos chamados para ser cristãos, mas para atingir essas almas que estão lá fora. Olha o exemplo aí de Salomão.